Então, pessoal, bom dia. Eu passei para vocês ontem, né, novamente, algumas informações do andamento do nosso curso, né? O que a gente pensou em fazer, né? Fazer algumas aulas de laboratório, mas ao invés de ser laboratório somente no turno da manhã ou somente no turno da tarde, é o dia todo, já que vocês vão estar, né, vão deslocar para a escola ao invés de todo sábado, né, ter aula de manhã, disciplina, de tarde de outra, a gente modificou, acho que tem alguém com o microfone ligado, a gente modificou, né, para que... Só um minutinho, pessoal. Pronto, botei todos no mudo. A gente modificou para que ficasse otimizado, né? Então, a gente vai partir, a partir de fevereiro, começar com as aulas de laboratório. A princípio, seria uma por mês, né? Eu fiz um calendário ali até julho. Minha previsão é que a gente termine as práticas até julho, né? Com essas aulas que eu coloquei, uma por mês, o dia todo. Então, vocês vão para a escola às 9 e a gente fica lá até 3h30, né? 4 horas aí, dependendo do experimento, para só para o horário de almoço. Isso aconteceria, primeiro seria no dia 20 de fevereiro. Como é que vai funcionar as demais aulas, né? Vocês vão continuar tendo 2 aulas, né? 2 sábados com o professor Josué e 2 sábados comigo. Agora a gente está ficando o dia inteiro juntos. No sábado comigo, vai ser um sábado o dia todo laboratório, e no outro sábado a gente vai começar outra disciplina, que é que a gente está trabalhando agora, né? Então, online, a gente vai manter, né, com uma disciplina, na verdade, são 2 disciplinas que a gente ministra junto, operações unitárias e processos químicos, né? Dessa forma, a gente vai fazer isso, pessoal. Ó, um sábado online vai ser sempre, né, comigo até o momento, operações unitárias e processos químicos. No sábado que a gente estiver no laboratório, vai ser a disciplina de laboratório, tá? E aí o professor Josué vai, né, nos 2 sábados dele, ele vai trabalhar com outra disciplina, né, uma vez que ele já está aí fechando também a disciplina. Eu fechei microbiologia com vocês na semana retrasada, né? Ele vai fechar, ou se já não fechou na semana passada. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Aí, o que eu fiz? Eu fiz um calendário ali no Excel e mandei para vocês, só para vocês se programarem, né? O sábado, que é a aula do professor Josué, o sábado, que é a aula da professora Michele. Se for com a professora Michele, vai ser online ou vai ser presencial, tá? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Em relação ao nosso calendário de aulas? Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Estamos ouvindo, ouvindo. Dúvidas. Beleza. Beleza. Então tá, pessoal. Então a gente fica acordado dessa forma. A disciplina de operações unitárias e processos químicos, né? Ela é uma disciplina já do ciclo específico. Até o momento, né? Vocês trabalharam o ciclo básico do curso, ou seja, química geral, inorgânica, química orgânica, fisicoquímica, tudo foi uma revisão, né? A gente divide o curso em 2 partes. A primeira parte, que é referente ao ciclo básico, vocês já trabalharam na escola, né? Se vocês, né, quem terminou, por exemplo, no ano passado, o 2º grau, vai recordar que muito provável, né? Vocês viram química geral e inorgânica no primeiro ano do ensino médio, a fisicoquímica no 2º ano e a química orgânica no 3º ano. Isso seria, né, gente, para as escolas, não para aquelas, como é que se chama? Para supletivo, né? Seria o ensino médio de 3 anos, o normal. Então, essa primeira parte, né, é uma grande revisão da química do ensino médio. Bem, o que não é a química do ensino médio? A parte de corrosão, que vocês vão ver junto com a parte de fisicoquímica com o professor Josué, a microbiologia, né? A microbiologia, Michele, eu nunca vi microbiologia na escola, viu um pouquinho dentro de biologia,
mas não tão aprofundado, né? Viram sobre os reinos, mas a parte da nutrição, né, do meio de cultura, fase de crescimento do micro-organismo, aplicações na indústria, isso vocês não, né, não é da ementa. Pode ser até que tenha visto, mas não estaria na ementa corrente do ensino médio. Então, a microbiologia, ela é uma disciplina já um pouquinho com novidades. Agora, né, no ciclo profissional, né, que a gente chama, que é o específico, operações unitárias e processos químicos, a princípio, né, tirando alunos com nível superior em química, seria novidade para todos, né? A gente começa hoje, assim como o laboratório, né? Algumas escolas de ensino médio, dependendo da escola, elas apresentam, elas fornecem, né, aulas de laboratório de química ou de biologia, de algumas disciplinas. Não são todas, né? Então, a gente entende que, a partir do momento que a gente vai começar a estudar as técnicas de laboratório, né, que é uma disciplina técnicas de laboratório, e a outra se chama análises químicas, seriam novidades, digamos assim, né? Então, eu parto do princípio que vocês nunca entraram no laboratório, né? E aí a gente vai conversar primeiro sobre todos os cuidados necessários, né? Sobre os equipamentos de segurança, sobre todas as vidrarias, né? Para que a gente possa começar a fazer os experimentos, né? Relacionados aí ao nosso curso. E aí, a parte específica, ela vai contar com os laboratórios, operações unitárias e processos químicos, a parte de gestão ambiental, né, que vocês vão ver com o professor Josué, e, além disso, o TCC, que é no final do curso, para finalizar, né? É um trabalho de conclusão de curso. Bem, operações unitárias e processos químicos, eles seriam, gente, uma parte muito específica, né? A gente fala que a operação unitária, ela vai compor modificações, né, com o objetivo de auxiliar a produção, né? Como assim? Eu quero produzir um pneu. Vamos pensar lá na Michelin. Michelin trabalha fabricando pneu. Então, para trabalhar fabricando pneu, ela precisa pegar a matéria-prima, por exemplo, e passar numa um determinado equipamento que vai fazer com que ele mude de estado físico. Por exemplo, a matéria-prima chega sólida, tá? A gente vai fazer, por exemplo, um aquecimento nessa matéria-prima para que ela se torne líquida. Então, eu estou tendo ali uma mudança de estado físico, tá? Então, as operações unitárias, elas vão trabalhar com essas mudanças, né? Então, por exemplo, eu preciso vaporizar um determinado componente, então, eu vou usar um trocador de calor, né, que vai aquecer, ainda vai mudar de estado físico. Eu preciso transportar um líquido de um local para o outro. A gente usa muito isso, né, até nas nossas residências, bombas, né? A bomba, por exemplo, ela puxa a água da cisterna, né, que está numa determinada altura, e joga, por exemplo, lá para a caixa d'água, que está lá no alto, né? Então, eu preciso fornecer energia na forma de pressão para que eu possa movimentar esse líquido. Se eu movimento o líquido para um lugar mais baixo, eu não preciso de uma bomba, né? A ação da gravidade, ela a princípio, né, dependendo ali da vazão, a gente faz uns cálculos, né? Ela vai conseguir movimentar. Mas se eu preciso jogar o líquido para cima, eu preciso, por exemplo, de uma bomba. Eu tenho um determinado produto e eu preciso filtrar esse produto, uma filtração. Filtração a gente faz muito no nosso cotidiano, né? A gente, por exemplo, ao preparar um café, né? A gente coloca ali um papel de filtro. Na verdade, não é papel de filtro que se chama. Filtro de café, aquilo, como é que chama? Filtro de café, né? Que na química a gente vai chamar como papel de filtro. Então, a filtração, ela também é uma operação unitária. A destilação, talvez você já tenha ouvido falar, destilação de petróleo, né? Então, a destilação de petróleo seria separar o petróleo nas frações que a gente utiliza. Por exemplo, diesel, gasolina, querosene, óleo de aviação, né? Então, assim, esses produtos, eles são feitos pela destilação. Então, a gente vai conversar em operações unitárias sobre esses equipamentos. E ela anda, gente, acoplada com processos químicos. Por quê?
normalmente eu sempre ministro essa disciplina junto, né? O processo químico seria a junção, né? Então, seria o seguinte, olha, eu vou entrar com essa matéria-prima, vou passar por uma série de equipamentos. Normalmente a gente vai ter sempre, né, o reator químico como o principal equipamento, porque é ele que vai fazer a transformação química, né? E vou obter meu produto final. Então, esse conjunto, né, são os processos químicos. Então, normalmente, a gente anda com eles atrelados, né, juntinhos um ao outro. Bem, inicialmente a gente vai falar um pouquinho da indústria química. O que a indústria química faz, pessoal? O objetivo dela é receber matéria-prima e transformar no produto de interesse, tá? Só que essas transformações que são feitas, elas são divididas em dois grandes grupos: transformações físicas e transformações químicas. Michele, qual a diferença? Transformação física, pessoal, eu não tenho mudança de composição. Tá? Quer ver um exemplo? Eu pego uma caçambinha de gelo que está no meu congelador. E aí eu pego essa caçambinha de gelo e deixo em cima da pia por um tempinho. Esqueci em cima da pia, tá? O que vai acontecer com esse gelo? Ele vai derreter, né? Vai transformar em água líquida. Só que ele era água no estado sólido. Então, é uma transformação física. Eu mudei o estado físico, mas a composição não mudou. O que seria transformação química? A transformação química é quando eu tenho mudança na minha composição. Por exemplo, preparar um bolo é uma transformação química. Olha, eu vou utilizar farinha de trigo, vou utilizar leite, ovos, açúcar, fermento, coloco tudo lá na minha tigela, bato o bolo, coloco no forno, né? O forno aí seria um trocador de calor. O que vai acontecer, gente? Ali vai ter uma transformação química. Depois que o bolo ficar pronto, eu não consigo mais separar o que é açúcar, o que é farinha de trigo, o que é manteiga, o que são ovos, o que é fermento, né? Então, eu mudei a composição química. Então, dentro da indústria química, até no nosso dia a dia, né? Olha aí como a gente está conversando sobre transformações, né, no nosso cotidiano, tanto transformações físicas como químicas. Bem, a indústria química ela engloba esses dois grandes grupos, a parte física e a parte química. Bem, toda vez que a gente pensa, né, numa transformação, a gente vai ter várias etapas. Bem, a etapa de reação, né, que normalmente ela vai ocorrer dentro de um reator, no qual eu vou ter ali, gente, reações químicas, onde eu vou originar, né? Eu tinha reagentes e passo a ter produtos novos, né? Então, eu passo a ter ali dentro, a gente sempre brinca que o reator é a parte principal, é onde vai ocorrer a minha transformação química. Aí pode ser que eu forme, gente, nos meus produtos, né, mais de um produto. Quer ver um exemplo? Um exemplo seria a produção de biodiesel. A produção de biodiesel, ela vai usar óleo, que pode ser óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, né? Dependendo ali da fonte que a gente está utilizando. Além disso, a gente vai juntar, né, a esse óleo um outro reagente. Qual é o reagente? O reagente, ele vai fazer parte, ele vai fazer o que a gente chama de reação de transesterificação para produzir o biodiesel, transformar o óleo de soja em biodiesel. O reagente é o álcool, né? Pode ser etanol, pode ser metanol. O metanol é muito tóxico, né? Então, normalmente a gente utiliza o etanol. Bem, além disso, eu preciso utilizar um outro reagente, que é o hidróxido de sódio, normalmente em catálise básica, né? Ou hidróxido de potássio. Se eu fizer uma catálise ácida, seria um ácido sulfúrico, mas aí eu acabo gerando subprodutos ali, né, com característica muito ácida. O ácido sulfúrico ele é muito forte, né? Tem alguns problemas associados à produção de biodiesel utilizando como catalisadores ácidos. O que é catalisador, gente? Catalisador ele participa da reação aumentando a velocidade. Ele não é um reagente, nem ajuda a formar produto, ele só aumenta a velocidade. Ele pode aumentar a velocidade em cerca de 1000 vezes. Então, uma reação que teria um tempo lá, né, de reação no nosso reator de, sei lá, 20 horas, eu consigo reduzir para
10 minutos, né? Então, a utilização de catalisadores, ela faz com que eu consiga uma rapidez maior na minha reação. Bem, aí o meu subproduto, gente, meu produto vai ser o biodiesel, que é o que eu quero, só que o biodiesel faz junto um subproduto, quando eu produzo ele, que é a glicerina, o glicerol, né? É um subproduto. Normalmente a gente utiliza na indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, né? Só que é um subproduto. E o que eu queria produzir era apenas o biodiesel. Então, o que eu faço, né? Nesse caso, eu vou precisar fazer uma etapa de separação. Separar o biodiesel do nosso subproduto, que nesse caso é o glicerol, a glicerina, tá? Então, a reação, eu vou ter a reação e eu posso ter que ter uma etapa de separação. Dentro, né, dessas etapas aí do meu processo químico, eu posso precisar, gente, trabalhar com aquecimento, resfriamento, uma vaporização, uma condensação, né? Então, eu tenho várias etapas, né, associadas a um processo químico. Bem, o conjunto dessas etapas, né, que está aqui embaixo, se chama um processo químico. Então, coloquei até em azulzinho. Bem, então, o que eu preciso, né, para falar que eu estou trabalhando com um processo químico? Primeira etapa, né, matéria-prima. Eu preciso de matéria-prima para que ela possa se transformar no meu produto desejado. Então, eu necessito de matéria-prima, necessito, né, para formar os meus produtos. Além disso, gente, eu vou precisar de mão de obra, né? Alguém vai precisar colocar aquela matéria-prima dentro do meu reator. Ah, Michele, aqui é tudo automatizado, né? Tem uma esteira que já pega a matéria-prima e já joga dentro do reator. Tudo bem, mas alguém teve que pegar aquele pacote de matéria-prima, né, aquele saco de matéria-prima, e colocar num lugar para que, né, num container, em alguma coisa, para que essa matéria-prima, gente, chegasse, passasse na esteira para cair no reator. Tá? Então, eu preciso de mão de obra. Ah, não, aqui é tudo automatizado, tudo bem, mas quem vai acionar, né, a sala ali de controle para que possa ser feito, né, essa adição de matéria-prima no meu reator? Preciso de mão de obra, de qualquer forma, né? Por mais que esteja tudo automatizado, robotizado atualmente, a gente precisa ainda da mão de obra. Que bom, né? Nossos empregos. Bem, além disso, pessoal, a gente ainda tem necessidade de recursos. Michele, o que são recursos? Recursos é o seguinte, vamos supor que eu preciso aquecer, né? Eu preciso aquecer, eu vou usar, por exemplo, gente, água. Essa água vai passar por uma resistência e vai aquecer, né, ali o meu reator, por exemplo. Nesse caso, o meu recurso seria a água. Ah, eu preciso fazer uma etapa de resfriamento. Então, eu preciso de um fluido que seja um fluido de resfriamento. Então, isso seriam recursos. Beleza. Feito isso, né, gente, eu não acabei com o meu problema, não. Por quê? Porque nenhuma conversão é 100%, né? Eu não consigo obter 100% de produto. Eu posso ter matéria-prima não convertida, né, que acaba gerando ali como se fosse um resíduo, e eu posso ter subprodutos. Então, é necessário que eu tenha uma estação de tratamento, né, para que aquele meu resíduo possa ser descartado de maneira adequada. Então, normalmente, as empresas elas vão ter, né, ou vão contratar terceirizadas para que façam a parte de tratamento de resíduos, né? Então, toda etapa, né, de produção, ela vai acabar gerando resíduos. Dessa forma, a gente tem que ter esse cuidado, né? A legislação permite o descarte com um determinado teor de óleos e graxas, né, dependendo da indústria, um determinado teor de acidez. Então, eu preciso verificar, corrigir para que aquele meu resíduo ele faça o menor estrago possível na natureza, tá? Então, aqui seria, né, basicamente, o que a gente precisa num processo químico industrial. Aí aqui eu coloquei, quando eu tenho um conjunto de equipamentos, né,
todos interligados, se vocês repararem, né? Aqui é uma planta industrial. Nessa planta industrial, eu tenho vários reatores, eu tenho uma torrezinha de separação, e depois eu tenho, ó, a transferência, o transporte para uma estação de tratamento. Quando eu chamo, né, tudo isso aqui, tudo interligadinho, isso se chama planta industrial, né? Então, todos os equipamentos interligados vão constituir, né, fazer parte da nossa planta. Bem, mas por que a gente estuda, né, a química? Por que a maioria dos alunos, né, vem fazer o nosso técnico em química? Gente, a química ela está presente em praticamente tudo, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia quando a gente vai estudar a parte de processos químicos. Por exemplo, aqueles painéis solares, né? Eles são compostos de silício, um elemento químico, né? Então, para a gente produzir energia, né? Nesse caso, energia solar, a gente tem que trabalhar com silício, tá? Por exemplo, os vagalumes, né? Eles apresentam esse brilho, né? Que parece que eles estão iluminadinhos. Aquilo ali ocorre através de uma reação química. Bem, na medicina, aqueles produtos, né, que são injetados, né, a gente chama de intravenoso, eles utilizam um determinado plástico, né? Esses plásticos, eles precisam ter uma determinada resistência, né? E eles foram produzidos por uma indústria química. Bem, a parte de tecnologia, né? Quando a gente fala em LED, né? Esses LEDs, né, esses diodos emissores de luzes, eles são formados por elementos químicos. Eu tenho ali a presença de galho, de arsênio, de fósforo. Então, gente, a gente precisa entender um pouquinho de química para entender tudo que está ao nosso redor. Bem, e o que seria, então, né, a indústria química? Bem, a gente até conversou ali um pouquinho sobre planta industrial, né? A indústria química, ela está associada à transformação química. Tudo que eu tiver uma mudança, né? Então, eu entro com um determinado insumo, uma determinada matéria-prima e produzo outro insumo. Aquilo ali está voltado à indústria química. Michele, a indústria farmacêutica, né? Ela produz, eu entro com um determinado medicamento e eu vou obter outro medicamento, certo? Eu entro com determinada matéria-prima e vou obter, por exemplo, a vacina. Isso aí é indústria química? Sim. A indústria química ela é segmentada, né? Então, a gente tem a indústria farmacêutica fazendo parte da indústria química, a indústria alimentícia fazendo parte da indústria química, né? A parte de petróleo fazendo parte da indústria química. Então, a gente acaba tendo uma série de ramificações, né, que proporcionam aos nossos técnicos, né, aos nossos químicos, uma ampla variedade, né, de temas nos quais eles podem trabalhar, né, e locais também. Bem, normalmente os produtos químicos eles são agrupados em dois grandes blocos, o que a gente chama de orgânicos e o que a gente chama de inorgânicos. Olha como foi importante, né? Lá no início do curso, a gente trabalhar com a disciplina de orgânica e com a disciplina de inorgânica, porque os processos químicos, né? Eles vão ser divididos nesses dois grandes grupos. Bem, como processo orgânico, a gente pode trabalhar, né, com alguns exemplos. Por exemplo, a parte de refino de petróleo, a parte petroquímica, a parte de carboquímica, sucroquímica, alcoquímica, combustíveis, combustíveis fósseis, biocombustíveis, né? A parte de polímeros, de fármacos. Tudo isso, gente, está associado a processos orgânicos. Já os processos inorgânicos, a gente tem as indústrias aí, né, que movimentam todo o nosso setor, né, industrial, setor químico, como a indústria de cloro e de soda cáustica, a parte de tratamento de água, né, como eu disse, a pessoa tem uma empresa uma fábrica de alimentos, mas ela tem que tratar a água,
né? Então, essa parte também é muito importante. Os gases industriais, né? A gente viu aí Manaus passando por esse problema em relação ao oxigênio, né? Muito triste, mas essa parte ela é classificada dentro de processos inorgânicos, a parte de gases industriais. Indústria de cerâmica, de vidro, de cimento, os ácidos, né, que a gente utiliza, os alcális, que são as bases, os sais, né? Então, a gente tem aí essa divisão importante dentro da indústria química. Bem, antes da gente começar, né, propriamente dito, processos químicos e começar operações unitárias, eu preciso passar para vocês algumas definições, que são definições importantes. Desculpa. Bem, vazão, né? O que é vazão, Michele? Vazão, gente, está associado à quantidade, né, de um determinado componente por tempo. Só um minutinho. Vazão está associado à quantidade por tempo. Como assim? Ah, Michele, você vai precisar, né, passar uma determinada matéria-prima até chegar ao seu reator, por uma tubulação, por exemplo, né? É uma matéria-prima líquida. Bem, quanto de matéria-prima vai passar? Quantos quilos por segundo? Ah, eu não estou trabalhando com quilo, não, Michele. Eu estou trabalhando, por exemplo, com a unidade em número de mols, tá? Quantidade de matéria, não tem problema. Quantos mols por segundo? Quantos quilomols por segundo? Não, agora eu estou trabalhando com um produto que é gasoso. Então, qual a metragem? Metragem cúbica, metros cúbicos por segundo, né? Unidade aí de volume. Nesse caso, gente, a vazão ela um parâmetro, né, que a gente utiliza muito na indústria química, tá? Não só na indústria química, né? De uma maneira geral, na maioria dos locais que têm essas transformações, elas vão trabalhar com definições de vazão. Aí a gente pode ter vazão mássica, que seria massa por tempo, vazão volumétrica, que seria volume por tempo, e vazão em quantidade de matéria, ou vazão molar, que seria quantidade de matéria, mols por tempo. Aqui eu coloquei um resumo, né? Eu coloquei uma tubulação no qual o meu fluido vai passar, né? Se eu quiser calcular, por exemplo, vazão mássica, eu faço a massa que está passando por um determinado tempo. Se eu quiser achar a vazão volumétrica, eu vou ver o volume por um determinado tempo. Ah, Michele, eu quero fazer em número de mols, não tem problema. Vazão molar, número de mols por tempo. Então, a vazão é um parâmetro muito importante, é uma definição que vocês precisam saber. Ah, eu vou trabalhar na indústria, eu tenho que trabalhar, né, entendendo, sabendo o que é o conceito de vazão, para saber, por exemplo, quanto que está passando. Ah, Michele, por quê? Porque, gente, é como se você sempre viram que é uma receita, né? Vamos supor que eu vou preparar lá o bolo. Eu vou preparar um bolo, a minha receita são 3 copos, né? De farinha de trigo, 3 ovos, enfim, tem uma proporção. Aí eu dobro essa proporção, eu consigo fazer um volume, né, maior. Logo, no meu reator, eu também preciso ter esse controle de vazão para saber o quanto eu estou adicionando para descobrir o quanto eu vou produzir, tá? Então, vazão é muito importante. Antes da gente entrar no regime de operação, dúvidas? Como estamos? Para mim tá tranquilo, professora. Tá legal. Tranquilo. Beleza, queridos. Então, vamos continuar. Daqui a pouco vai cair, tá? Faltam 6 minutinhos e a gente volta com um novo link. Bem, logo em seguida, né? Depois que a gente fala sobre vazão, é importante a gente entender algumas coisas, né? A partir do momento que a gente tem um processo químico, a gente consegue fazer algumas classificações. A primeira classificação que eu quero trabalhar com vocês, ela está associada à entrada e saída dos materiais. Então, vamos pensar num reator, tá? Se eu coloco todo o meu material, né, toda a minha matéria-prima, espero ela reagir por completo e retiro todos os produtos.
eu tenho um determinado regime de operação. Ah, não, Michele, eu estou adicionando matéria-prima, tá? Está reagindo e eu estou retirando. Eu tenho um outro regime de operação. Bem, o primeiro regime de operação é o que a gente chama de batelada ou descontínuo. O que eu faço? Eu adiciono todos os meus reagentes, espero ter, né, o tempo de reação, o tempo de contato necessário. Nesse momento, eu retiro, depois que acabou todo o processo, eu retiro todo o meu produto, tá? Normalmente, a gente utiliza com produção pequena, tá? Em batelada, quando eu estou produzindo pouca quantidade, ou quando eu estou trabalhando, gente, com alguma coisa que é perigoso, né? Por exemplo, produção de explosivo. Explosivo recomendado é que seja em batelada, tá? Porque em batelada eu tenho um controle melhor dessa minha produção, né? Então, nesse caso, o ideal é que a gente faça por batelada. Nesse caso aqui, eu coloquei algumas informações, né? Está associado a, eu coloco tudo dentro do meu reator, né? Sistema fechado, e ali, gente, eu tenho uma determinada massa que vai entrar de matéria-prima, quanto tempo vai reagir, o tempo de reação, né? Depois que tem essa reação toda ali dentro, é que eu retiro todo o meu produto. Bem, um exemplo. Seria a adição instantânea de reagente em um tanque e a remoção desses produtos, né? Seja reagente não consumido, seja, por exemplo, o que foi consumido e gerou produto. Quer ver exemplo no nosso dia a dia? Panela de pressão. Né? A gente pega, coloca lá o feijão com a água, né? Coloca alguns temperos, bota para cozinhar, espera todo o tempo necessário, retira o produto. Por exemplo, preparar um pão, preparar uma vitamina no liquidificador, coloquei minha matéria-prima, agitei, né, por um determinado tempo e retiro a vitamina pronta. Isso seria batelada. Aqui eu coloquei como seria, né, uma imagenzinha para vocês verem. Adiciono matéria-prima, os reagentes, né, no meu reator, espero acontecer a reação e faço a retirada dos meus produtos. Bem, o contínuo, gente, já é um pouquinho diferente. O contínuo, eu estou adicionando continuamente. Ou seja, eu estou adicionando minha matéria-prima, está ocorrendo a reação, mas eu continuo adicionando matéria-prima, está reagindo e eu tiro o produto constantemente. Normalmente a gente utiliza nas refinarias de petróleo, na indústria petroquímica, no tratamento de água, na produção de papel, quando é em larga escala. Aqui eu coloquei um exemplo. Olha a diferença. Eu estou adicionando matéria-prima, está tendo a reação, eu estou retirando produtos a todo tempo, né? Então, seria um processo contínuo. Michele, e qual é o semi-contínuo, tá? Eu posso fazer o seguinte, está entrando matéria-prima, mas o produto não é retirado, eu espero ele reagir todo. Ou eu adiciono a matéria-prima e mesmo no tempo de reação eu estou retirando o produto. Eu não estou com os dois fixos, digamos assim, né? Adicionando e retirando ao mesmo tempo, ou não adicionando nem retirando, esperando tudo acontecer. Eu estou ou adicionando e não retiro, tá? É o semi-contínuo, ou não estou mais adicionando, mas estou retirando o produto a todo momento. Tudo bem até aqui, pessoal? É importante esses três conceitos. Sim. Beleza. Sim. Bem, outro conceito que eu queria conversar com vocês, ele está associado, pessoal, ao tempo. Como assim, variação de tempo? Olha, eu pego um determinado produto, né? E eu não tenho variação com o tempo. Por exemplo, ó, eu adiciono minha matéria-prima no meu reator, né? E ali eu estou com temperatura constante, pressão constante, vazão constante. Eu digo que quando é constante com o tempo, o regime é permanente. Ah, não, Michele, eu tenho variação. Como assim? Ó, eu adicionei no reator minha matéria-prima a temperatura de 30 graus, mas eu preciso que ela chegue a 60 graus. Então, eu estou com regime transiente. A temperatura está variando com o tempo, tá? Então, nesse caso,
A diferença do permanente para o transiente, a gente vai cair, falta menos de um minutinho, tá, gente? Vou mandar um novo link. A diferença do regime permanente para o regime transiente está associado às propriedades em relação ao tempo. Ele é permanente quando ele é constante e ele é transiente quando ele varia com o tempo. Então, vou parar aqui para a gente poder voltar com um novo link, que a gente vai falar da representação gráfica, tá? Então, a gente volta com um novo link.